Olá, começa agora mais uma edição do RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural, onde você pode ouvir também o nosso podcast no Spotify, buscando por RIC Rural. O RIC Rural Podcast de hoje eu vou conversar com o advogado especialista em crédito rural, Dr. Lutero de Paiva Pereira. Dr. Lutero é membro do Comitê Europeu de Direito Rural, do Comitê Americano de Direito Agrário e da União Mundial de Agraristas Universitários. É professor também em cursos de pós-graduação no Brasil e autor de mais de 20 obras jurídicas na área do direito do agronegócio brasileiro. Doutor Lutero, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, estar aqui falando com os ouvintes e nossos telespectadores do RIC Rural Podcast. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar com você aqui para os bons debates que você é capaz de produzir. Opa, vamos lá então, que o assunto é bastante interessante, com certeza. Doutor Lutero, o senhor é membro, como eu disse, de várias entidades internacionais do direito agrário. E eu começo o nosso papo perguntando para o senhor que comparação dá para a gente fazer com o trabalho de um advogado que atua na área rural aqui no Brasil com o que atua na mesma área na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outros países. Qual é o país que o produtor está mais seguro, que ele está mais tranquilo, amparado na lei, para ter sossego de produzir e tocar seu negócio? Ô Sérgio, a questão da proteção do produtor rural, talvez o país top nesse sentido sejam os Estados Unidos, onde o sistema até de financiamento da produção, de seguro da produção, de presença do Estado de maneira muito mais efetiva efetivamente ao lado do produtor rural, é muito mais intenso e muito mais eficaz do que qualquer outro país do mundo, na verdade, né? Esses dias eu até estive aqui em Rolândia, vendo a Van Couros, que é uma fábrica, indústria grande de couros de exportação para a indústria automobilística top, né? Aí a Ferrari, Cadillac e outra coisa, e você vê que o americano exige que o couro que vai no carro dele seja o couro americano, né? Não só pela qualidade, mas também para proteger o seu mercado. Então, os Estados Unidos está no topo aí dos países que tem uma proteção muito mais efetiva para o seu produtor rural, porque reconhece, na verdade, que a economia agropecuária ou do agronegócio que nós chamamos é muito importante para o seu país. Então, e a gente tem muito falado aqui, muito se ouve que o produtor brasileiro é muito subsidiado, né? Ele é muito amparado pela lei. Isso procede, doutor? Não procede, Sérgio. Se comparar o subsídio que o produtor europeu ou que o produtor americano recebe do governo federal com o que o produtor brasileiro recebe, nós estamos lá no final da fila. E o subsídio que nós encontramos aqui é de uma maneira muito singular, inclusive nas questões de taxas de juros. Depois chegou agora prêmio de seguro para o seguro agrícola, mas é uma coisa insignificante em termos comparativos com o produtor europeu, com o produtor americano. Até vou dizer uma coisa para você, é interessante a gente ouvir aqui na sociedade urbana, claro que quem diz isso, e alguns ambientes da sociedade urbana, que o produtor brasileiro é um eterno dependente do Estado. Essa é uma máxima que é falada há muito tempo. Mas, na verdade, o contrário é que é verdadeiro. O Estado é um eterno dependente do produtor rural. Porque se o produtor rural não for ativo e o Estado não fomentar a atividade, o Estado sofre perigos na sua soberania, na sua economia e na sua estabilidade social. Vou fazer uma lembrança aqui para a gente entender essa dependência do Estado em relação ao produtor rural. A Constituição diz que o Estado é obrigado a organizar o abastecimento alimentar interno. Ele é obrigado a fazer isso. Aí, quando nós vamos na lei agrícola, a lei diz que o abastecimento alimentar bem organizado é condição para garantir a ordem pública e a paz social. E, na verdade, né? Vamos pensar aqui, supermercados com prateleiras vazias é sinal de caos social, né?
Então, o Estado precisa organizar o abastecimento alimentar, é dever dele, dever constitucional. Para ele fazer essa organização, ele precisa de uma atividade agrícola ativa e bem protegida. Porque se o produtor não é bem assistido e fomentado pelo Estado, ele pode sofrer uma descontinuidade na sua produção. E aonde isso vai repercutir? Na paz social, na ordem pública. Então, verdadeiramente, o Estado é um eterno dependente do produtor rural. Aliás, eu e você e os que nos assistem agora, somos todos nós dependentes do produtor rural. Agora são 8 horas e 30 minutos e tanto. Antes de virmos ao nosso encontro aqui, nós estivemos à mesa, onde o produtor rural esteve presente conosco. Café, pão, né? Biscoito, quem foi assim desse gênero, laranja, mamão. Produtor rural, eu digo nas minhas palestras que o produtor rural é uma atividade onipresente. Ele está presente em todos os lugares para o bem de todos. Se ele ficar ausente, esses todos podem entrar em estado de perigo. Agora, doutor Lutero, essa condição do produtor rural ter paz para produzir e para ter esse amparo constitucional que o senhor disse, porque a questão é vital para nós, social, enfim, a gente tem que ter uma visão também de que o produtor rural depende de vários fatores, né? Como o clima, que não depende dele, né, para conduzir, mas ele depende. E a gente encontra aí problemas com relação a seguro rural, né? Às vezes o produtor contrata o seu seguro e na hora de ter acesso a ele, a coisa não está tão acessível, existem algumas divergências ali. Isso já mudou muito, né, de uns tempos para cá. Mas com relação ao seguro rural, que dá o próprio nome diz já, esse seguro, essa segurança para o produtor, ele está amparado? No último plano Safra, o seguro rural não foi contemplado. Até agora não temos um valor que seja destinado ao seguro. Está se falando que vai vir de uma outra fonte, por isso que ainda não foi colocado às claras, ainda não foi divulgado. Como é que o senhor vê a questão do seguro rural? Nós evoluímos, o produtor está mais consciente da necessidade de ter um seguro. Eu sei que eles estão, mas eles têm o amparo, ele está conseguindo ter essa ferramenta como seguradora dele mesmo? Ô Sérgio, nós evoluímos um pouco, mas estamos longe do ideal, claro, né? E o que acontece? Eu já tenho escrito alguns artigos, escrevi até uma obra singular há algum tempo, propugnando por uma política agrícola direcionada pelo Estado e não pelo governo. Por que isso? Porque as políticas agrícolas direcionadas pelos governos, elas têm a sua coloração ideológica. E elas, então, sofrem variações. E a atividade agrícola não admite essas variações. A atividade agrícola precisa estar mais estabilizada em termos de política agrícola, principalmente quando vamos falar de crédito e também de seguro. Faço lembrar aqui você que há muitos anos nós tínhamos com um certo nível de eficiência o Proagro, que é um seguro de Estado, vamos dizer assim. Não é seguro privado, é seguro de Estado. O Proagro, ele evoluiu, depois regrediu por falta de boa administração e fiscalização, e ele encareceu demais para o produtor rural. Em razão disso, o produtor teve que migrar necessariamente para o seguro privado, porque a atividade agrícola é de alto risco, você sabe tanto quanto eu. Você vive lá dentro da atividade agrícola, né, com a sua expertise aí de repórter. Então, essa atividade precisa da proteção do seguro. Vou dar um exemplo. Recentemente, só no meu escritório, eu tenho quase 100 ações do produtor contra a seguradora que levanta situações assim singulares para indeferir o pedido do produtor do seguro. E isso leva o produtor rural necessariamente para a demanda judicial, o que faz com que ele sofra alguns prejuízos nesse sentido. Então, se nós tivéssemos
um seguro agrícola muito mais bem organizado em termos legislativos, porque o seguro agrícola, a Constituição diz que é um instrumento de política agrícola. E como instrumento de política agrícola, ele teria que ser mais eficaz. E nós ainda padecemos com a ausência de uma eficácia maior. Já melhorou? Em certo sentido, sim. Mas é importante que o Estado ou o governo agora, né, faça o encaminhamento, talvez junto à SUSEP ou junto ao Ministério da Agricultura, ou crie uma comissão especial para efetivamente chamar as seguradoras, as internacionais, inclusive as estrangeiras, para vir e participar no mercado brasileiro e de forma que seja efetivamente positivo para o setor agropecuário. Até porque o seguro, o número de produtores que estão buscando seguro e contratando seguro tem aumentado bastante. E, doutor, agora, essa condição do produtor de vulnerabilidade, né? Ele depende do tempo, como a gente disse. E numa frustração de safra, hoje ele encontra suporte, ele está amparado perante a lei para poder amenizar um prejuízo ou para poder ter uma defesa que justifique uma frustração de safra, um ressarcimento. Os advogados nossos estão preparados para atender esse tipo de demanda, doutor? Ou seja, no que diz respeito à preparação jurídica dos advogados, nós estamos engatinhando nesse sentido, na verdade. O advogado brasileiro que gostaria e se propõe a militar no agronegócio, em favor do produtor, notadamente, precisa evoluir na busca do conhecimento especializado. Porque o agronegócio é de uma complexidade jurídica impressionante. São muitas as leis esparramadas em vários momentos da nossa legislação e que precisa ter um conhecimento mais especializado para que, no momento certo, esse advogado possa orientar bem o seu cliente, o produtor rural, para trazer proteção a ele. Vou dizer uma coisa, dia 12, 13 e 15 agora de setembro, eu vou dar um curso sobre isso aqui no Sicredi Dex, para os advogados entenderem o mecanismo. Vou falar sobre, por exemplo, questão de alongamento de dívida rural. Quando o produtor rural faz um financiamento rural, custeio agrícola, custeio pecuário, e ele tem a perda da sua safra e, consequentemente, a perda da capacidade de pagar o financiamento no tempo convencionado, existe dentro da normatização do crédito rural um preceito que autoriza o produtor rural ir ao agente financeiro, ao invés de vender a sua propriedade ou pegar um dinheiro mais caro para pagar o débito, ele tem o direito de ir ao agente financeiro para pleitear uma prorrogação dessa dívida por até 10 anos, se for preciso, dependendo das condições dele. Por quê? É um mecanismo que a lei trouxe para proteger o produtor rural contra o endividamento, que é uma grande certeza. Eu até digo para os produtores rurais que quando eles lançam a semente na terra, eles têm duas grandes chances. Primeiro, produzir. Segundo, endividar. É a verdade. É a verdade. Uma frustração traz endividamento. E aí vem, então, a norma do crédito rural, a lei do crédito rural, dizendo para o produtor, olha, se você endividar por perda da safra, por fatores adversos, não precisa ficar desesperado, vender a propriedade, pegar um dinheiro com agiota ou coisa parecida. Vá ao agente financeiro e pleiteie o seu alongamento de dívida, e quem vai ajudar isso, o produtor, a fazer isso bem? Exatamente o advogado, que tem um conhecimento necessariamente especializado para ajudar nesse sentido. Se o banco negar, o judiciário já tem N decisões de há muitos anos favoráveis ao produtor rural. O senhor citou aí sobre arrendamento rural, que vai ser um dos temas da sua palestra. Isso ainda pega muito na hora de fazer o contrato, doutor? Isso aí o produtor tem ficado também em volta... A gente sempre fala assim, vulnerável, porque o produtor ele faz os seus contratos. Eu acho que ainda essa necessidade de estar mais consciente, mais lúcido, mais preocupado em entender um contrato, uma confecção dele e ler
entre linhas, né? Um contrato bem amarrado sempre é uma forma muito segura de você tocar o seu negócio. No caso do arrendamento, o que está pegando? Ou seja, o arrendamento rural, que é uma maneira de explorar a terra hoje muito presente na atividade agrícola, porque grande parte dos proprietários rurais, não tendo vocação ou tendo outra atividade comercial, eles preferem arrendar a propriedade do que fazer uma exploração direta. Acontece o seguinte, que nós temos no Brasil uma lei que rege o contrato de arrendamento, que é o chamado Estatuto da Terra, que é lá de 1965. Ora, de 65 para hoje, passaram-se dezenas de anos, mudou a realidade da atividade e, consequentemente, mudou a realidade jurídica da atividade. Então, essa lei, que há 50 anos passados era muito boa para ajudar a formatar os contratos de arrendamento, hoje ela passou por uma mudança muito assim, aguda nos termos das decisões dos tribunais. Isso faz com que o contrato de arrendamento tenha que ser redigido hoje diferentemente daquele contrato que era redigido há 20 anos passados, há 30 anos ou coisa mais longa. Porque a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, essa jurisprudência foi mudando no tempo, o que é normal isso acontecer, de tal maneira que o produtor rural hoje, quando ele vai arrendar uma propriedade, ele não pode comprar, que a gente chama aquele contrato de livraria. Lembra, antigamente você ia alugar uma casa, você ia na livraria e tinha um contrato pré-impresso lá. Você comprava, assinava, estava razoavelmente bom. O contrato de arrendamento hoje não. Porque se o produtor rural não fizer um contrato bem feito, vou dizer isso aqui com muita segurança, se o produtor rural não fizer um contrato de arrendamento bem feito, ele pode arrendar a sua terra até por um valor muito alto, mas ele vai ter problema significativamente, que ele vai perder mais nas cláusulas do que ele ganha no fator econômico. Então, é muito importante na hora de fazer um contrato de arrendamento. Ontem mesmo chegou lá no escritório um pequeno produtor rural para eu examinar o contrato dele. Ele é o arrendador, dono da terra. Precisa mudar tudo. Da forma como ele está arrendando, o risco dele em relação a receber, inclusive, o valor arrendado é muito grande. E o que ele fez? Pegou um contrato de um vizinho que arrendou uma terra faz 15 anos e mudou o nome das partes e assim aconteceu. Não pode fazer isso mais. Eu até digo, encarecidamente aos produtores rurais, vá ao seu advogado, peça um contrato novo para que você tenha o seu direito protegido. Porque se não for um contrato redigido com cláusulas novas, juridicamente estruturado de acordo com as novas orientações dos tribunais, você pode estar entregando a sua propriedade de uma forma perigosa a um terceiro, até no que diz respeito, Sérgio, a questão de crime ambiental. Olha como é que é perigoso. O produtor rural arrenda a terra, o arrendatário comete um crime ambiental na propriedade. Quem que vai responder pelo crime ambiental, não na esfera penal, mas civil? O produtor rural, o dono da propriedade, mesmo que ele não tenha sido causador do dano. E o dano ambiental, a responsabilidade civil é muito séria. Então, cautela, vá devagar, faça um contrato bem feito antes de entregar a propriedade para o arrendatário, que depois que entregar, o drama é bem maior. Com relação à contratação de crédito rural, doutor, também tem alguma particularidade que o senhor poderia apontar para a gente, para o produtor ter cuidado, para ele ter uma posse desse recurso financeiro de uma forma mais segura? O crédito rural, os bancos, de forma geral, eles têm, quando seguem uma norma específica chamada Manual de Crédito Rural, eles têm a tendência ou a prática normal de fazer uma contratação razoavelmente boa. O que o produtor rural precisa saber, por exemplo, é que as taxas de juros que vão aparecer no financiamento rural, essas taxas de juros,
se não estiverem autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, mesmo que tenham sido contratadas, elas não têm força jurídica contra o produtor rural. Porque no crédito rural, o que vale é o que a norma diz e não o que o contrato diz. Então, o produtor rural vai tomar um financiamento, o banco está, por exemplo, fazendo o financiamento com juros de mercado lá no crédito rural, o que é ilegal. Mas o produtor rural, naquele momento, ele precisa do crédito. Senão ele não planta, ele não compra insumos, ele não pode adiar isso. E ele vai ter que assinar uma cédula com essa taxa de juros manifestamente ilegal. Assine, mas na hora de cumprir o contrato, chame o banco e diz, olha, nós temos um problema aqui no contrato. Porque na hora de contratar, ele não tem força nenhuma, o produtor rural. Na hora de contratar, ele não tem força de impor nenhuma condição, porque tudo vem de acordo com o que o banco quer. Mas existe sim uns mecanismos de proteção do produtor rural que a qualquer momento ele pode acionar para se ver protegido. E eu até digo, o produtor rural tem que fazer a sua safra com financiamento vindo dos agentes financeiros, porque é muito risco ele colocar os recursos dele diretamente, porque se houver perda ele não tem como ter nenhum benefício. Tá certo. Agora, o senhor falou há pouco, quando nós citamos o arrendamento rural, que o produtor rural que faz um contrato não despretensioso, sem preocupação, acaba pagando por um crime ambiental que quem arrendou, o arrendador, né, pode causar. E agora a gente dá um pulo lá para a Europa, né, que foi aprovada nesse ano o Green Deal, que é o Pacto Verde. E essa é uma lei que vai exigir, uma lei europeia, a documentação comprovando que itens como gado, soja e café foram produzidos sem prejudicar o meio ambiente. Essa lei foi aprovada em abril pelo Parlamento Europeu e está em vigor desde junho. Depois de ser endossada também pela Comissão Europeia, a nova regulamentação exige que uma série de produtos, como esse que eu citei, importados pelos países do bloco, passem a ter que comprovar que não geraram desmatamento para que possam entrar no bloco europeu, que os países europeus possam comprar e colocar nos seus mercados. As empresas e países fornecedores, como é o caso do Brasil, que tem a União Europeia, uma das principais portas de entrada dos nossos produtos, tem um prazo de 18 meses, ou seja, até o fim de 2024, dezembro de 2024, para regularizar antes de começar a ser integralmente cobrados da nova documentação exigidas. Eu dei toda essa historiada porque nós temos o nosso Código Florestal que não é reconhecido por eles. A gente tem um código extremamente rigoroso, um dos mais rigorosos do mundo, e não é reconhecido pela União Europeia. Então, eu queria saber o seguinte, doutor Lutero, o senhor que faz parte do Comitê Europeu de Direito Rural, o que é que falta para sermos reconhecidos como um dos maiores preservadores do meio ambiente? Eu já fui à Europa, já fiz algumas reportagens lá, você não vê uma mata ciliar, tampouco uma reserva legal, você vê as lavouras chegando na beira do Sena, do Reno, e a vaquinha ali pastando, tomando água num rio desse, e eles colocando esse dedo muito em riste no nosso nariz e provocando esse tipo de coisa. O presidente Lula, até numa reunião do BRICS recentemente, falou que não vai aceitar um neocolonialismo. E aí, que discussão que nós vamos ter daqui para frente? Como vamos, de fato, ter que abaixar a cabeça? O senhor que anda por lá, ouvindo seus parceiros do direito rural, o que dá para falar sobre isso, doutor? Sérgio, uma vez eu fui participar de um congresso em Budapeste, na Romênia, e eu fui falar exatamente sobre a administração que o produtor rural faz da sua terra aqui no país. E depois nós fomos fazer um passeio lá pela Romênia. Como você já notou em outros países que você foi, a Romênia planta até dentro d'água, não tem matas. Se precisar de uma sombra lá, você tem que ter guarda-chuva, porque sombra de árvore você não tem lá. E os caras ficam fazendo gracinha, desculpa a expressão chula, com o nosso agro aqui. Eu só posso entender o seguinte, que o nosso agro está crescendo tanto para nós termos tanta expressão no mundo,
que a Europa tem que fazer essas medidas, tentando evitar que nós ocupemos o espaço que já é nosso no mundo. Nós evoluímos em termos de produção agropecuária, graças ao produtor rural, graças à Embrapa aqui no Brasil, a ocupar um espaço que antigamente era repartido entre Europa e Estados Unidos. Então, por exemplo, eles ficam fazendo essas restrições. Produtor rural aqui no Brasil não desmata mais. E o que desmatou foi necessário para termos a área de produção agrícola. E se nós não tivéssemos essas áreas de produção agrícola aqui, a Europa estaria de 4 pedindo comida em algum outro canto. Então, quando ela levanta obstáculos à importação por suas empresas e exportação de empresas brasileiras de comida, não estamos falando de só madeira, não, estamos falando de comida, soja, carne bovina, cacau e coisas do gênero, ela é mais carente do que todos nós. Do que no Brasil, a Europa é carente da produção brasileira. Eu, particularmente, acho que o Estado brasileiro teria que ser muito mais atuante nas mesas de negociações lá fora para dizer o que o Brasil é, e não para eles entenderem o que o Brasil e eles acham que o Brasil seja. Porque se nós realmente fizermos uma greve aqui de produção agrícola, produzimos só para o mercado interno, a Europa vai desesperar-se rapidamente. A Europa qualquer país tiver um desabastecimento de 2 dias, isso é suficiente para o caos. Então, nesse sentido, essa lei que o Parlamento Europeu aprovou, que começa a ser exigida agora em 2024, dezembro, né? O nosso Código Florestal é altamente severo com o produtor rural. Sem nenhuma retribuição, nós sabemos disso. O Estado brasileiro não retribui ao produtor rural a preservação das suas terras particulares. E mesmo assim, o produtor moderno, estou dizendo dos últimos 20 anos, o produtor é altamente voltado à proteção ambiental. Ele sabe disso, a importância da terra bem cuidada, da mata, da água, e ele faz isso hoje com muito mais esforço que a própria lei exige. Então, nesse sentido, essa lei, ela vem de uma maneira assim, absurdamente despropositada, fazendo uma restrição que eles querem fazer, se querem fazer em relação à Amazônia, não é o produtor rural que está desmatando a Amazônia, não. Lá é o garimpeiro. São as ONGs internacionais que vão fazer exploração mais do que do solo. Eles querem o nosso subsolo, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que parece que o Itamaraty vai à OMC tentar discutir essa legislação, mas eu acho que, além disto, junto ao Parlamento Europeu, nós temos que fazer um mecanismo de debate muito mais intenso, muito mais veemente, colocando à mostra a nossa realidade de preservação e a importância do Brasil, não só para o Brasil, a importância do Brasil para o mundo, incluindo a Europa. E, doutor, entra aí também, a gente precisa se vender melhor, né? Usar campanhas publicitárias nesses países para que a população comece a ver o Brasil de forma diferente, né? Até publicações equivocadas, falsas, a gente vê nos metrôs, por exemplo, que o senhor estava me falando recentemente no encontro nosso, né? Queria que o senhor relatasse o que o senhor viu lá. Pois é, no metrô lá na Alemanha, na estação, um painel enorme de uns 30 metros de comprimento, 6 metros de largura, olha para você ver a extensão dele. Falando que era a Amazônia, tudo queimado, e uma criancinha, uma loira alemã, de uns 6 anos, no meio daquela cinza, cabelinho branco, olhos azuis, pele clara, dizendo que é um alemão, né? Claro, mostrando, isto é a Amazônia no Brasil. Que loucura! Os caras estão inventando o caos. Eles estão inventando o caos e poderão experimentar. E nós não temos quem fala que isso não é verdade. Nós não temos uma campanha dessa também, né? Ô Sérgio, lá no
no comitê que eu participo lá na Europa, de 2 em 2 anos nós fazemos reunião em uma cidade importante da Europa. Na última que eu estive foi em Potsdam, na Alemanha. O que eu tenho discutido lá dentro desse comitê, que tem toda a comunidade europeia representada lá, e tem alguns advogados de outros países também, mas notadamente europeus, o que eu tenho tentado dizer lá quando vou falar um tema é sobre o nosso agro presente, o nosso agro cidadão, que eu chamo, o agro cidadão, onde o produtor rural, já imbuído da cidadania que ele tem, responsável, ele faz uma atividade digna de ser copiada. Então, eu acho que nós poderíamos adotar, nós, Brasil, aí estou falando governo brasileiro, apresentarmos lá fora o agro cidadão, para dizer para a Europa que, se eles querem conhecer a realidade, não fique pensando no Brasil de 1960, que eles venham aqui agora fazer uma visita aqui, para conhecer o que é as fazendas. Por exemplo, eu tenho um amigo lá no Mato Grosso, eu posso chamar o nome dele, João Guerreiro. Se você visitar as fazendas dele, você fica impressionado com o nível de proteção e de cuidado com a terra e com tudo. Ele é um exemplo de agro-cidadão, entendeu? A cidadania do agro, ele é um exemplo. E tantos outros se multiplicam assim. Então a Europa está sonhando acordada. Esse teu amigo é de que estado? Ele mora aqui e produz no Mato Grosso, lá perto Então, de Campos de Júlio e Rondonópolis. Aí eu lembro de uma defesa sua, na sua palestra ali no 5º Congresso do Direito Rural dos Advogados, que o senhor sugere que cada região ou cada estado tenha a sua legislação própria de meio ambiente. E é uma bandeira a ser levantada, né, doutor? Porque aí você tem um domínio local, né, e não nacional, de repente. A gente vai fazer uma leitura de cada realidade, né? Sérgio, nós somos um continente. Quando nós falamos que nós somos um país, nós somos um continente. As propriedades que produtores rurais têm aqui, muitas delas são quase maior que um estado europeu, entendeu? E os caras lá na Europa não entendem isso, não conseguem dimensionar que um cara aqui produz 30 mil hectares de soja, 100 mil hectares. Então, eles não têm noção da realidade. E o que eu acho uma ironia, Sérgio, é o seguinte, que esses organismos internacionais, eles vão falar mal do Brasil, nessa crítica que fazem, sem nenhum fundamento, sentado à mesa com alimentos brasileiros. Entendeu? Esse dia até eu escrevi um artigo dizendo: o Brasil alimenta os seus inimigos. E é isso mesmo. Nós mandamos alimentação para os inimigos, ou seja, aqueles que falam mal de nós. E eles estão à mesa lá, comendo o nosso mamão papaya, nossa laranja, nossa carne suína, bovina e tantas outras aqui. E eles não percebem isso. Se nós tirarmos o alimento lá da mesa deles, eles não têm mais reunião. Pois é, tem aí, só acessar os arquivos da Embrapa Territorial de Campinas, que a gente vê lá só um exemplo que eu costumo até sempre lembrar, que é, se juntarmos o que a gente tem de área preservada, a gente cobre quase 40 países europeus de mata, né? Então, só para você ter uma ideia do que a gente tem, o produtor, como o senhor disse já no início, não recebe um tostão por preservar e está deixando de ganhar por produzir, por não poder produzir naqueles 20%, naqueles lugares que ele tem que fazer uma reserva, né? Exato. Custa para o produtor rural manter a preservação. Para ele custa muito, imposto, custa os cuidados, a vigilância, tudo está sobre os ombros dele, né? E a turma fica lá de longe tentando adivinhar uma realidade que não mais existe. Então, eu acho que nós precisaríamos de atuação lá fora mais eficaz. Então, para a gente finalizar, eu queria que o senhor desse uma opinião, né? Muito se fala sobre a venda de terras brasileiras para estrangeiros, né? Qual a sua opinião? Isso vale, não vale? A gente tem que preservar para as nossas
para os produtores locais? Ou pode ser vendido? É legal, não é legal? Como é que é a sua opinião sobre isso? Ô Sérgio, lá no congresso que eu fui em Londrina semana passada, eu disse isso no meu discurso. Eles não querem o nosso bem, eles querem os nossos bens, tá certo? Então é o seguinte, existe na Constituição brasileira um artigo que diz que tem que limitar a aquisição de imóveis rurais no Brasil por estrangeiro. Eu estive lá na Europa, nesse congresso de Potsdam, eu fui falar, a pedido do congresso, como é a nossa legislação brasileira no que diz respeito a proteger as terras nacionais para os nacionais. Por quê? Porque a Europa estava sendo invadida pelo capital estrangeiro lá na compra de imóveis rurais para produzir alimentos não para a Europa, mas para o outro país que invade. Invasão aqui entre aspas, né? Então nós temos hoje uma legislação que permite já que 25% de cada município seja adquirido por estrangeiros. Já é uma área muito grande. Eu sou, de algum aspecto, nacionalista. Eu acho que tem que preservar a terra para que nós não tenhamos aqui um Estado estrangeiro explorando dentro do nosso Estado brasileiro no interesse dele, Estado estrangeiro. Se abrir a legislação para comprar o tanto de área que quer comprar, eles vão comprar o Brasil, porque a moeda chega aqui 5 vezes mais valendo que a nossa moeda. Então, podemos vender? Podemos. Temos que odiar o estrangeiro? Não. Temos que amá-lo mais que amamos a nós? Também não. Essa é a minha. Tem um equilíbrio, né? Então, hoje, 25% do território brasileiro pode ser de estrangeiro. Já é muita coisa. Em termos de área, é muita coisa. Então, nesse sentido, respeitando o que hoje existe, eu acho que a lei está boa. Não é proibir, não é permitir exageradamente muito, para não corrermos o risco de amanhã nós sermos arrendatário de proprietários estrangeiros que exploram nossas terras aqui. E se eles querem comprar nossa terra, qual que é o indicativo? É que as terras são boas. Ponto final. Tá certo. É isso aí. Doutor Lutero, muito obrigado, viu? Um bom papo, como sempre, com o senhor. Agradeço a sua participação aqui no RIC Rural Podcast. Doutor Lutero, advogado, diretor da banca Lutero Pereira e Bornelli Advogados, membro do Comitê Europeu de Direito Rural, do Comitê Americano de Direito Agrário e da União Mundial de Agraristas Universitários. Muito obrigado mais uma vez. Aproveito até aqui, doutor Lutero lançou recentemente o livro O Profissional e a Carreira de Sucesso, direcionado aos jovens advogados, e eu, que não sou advogado, sou jornalista, mas já quase estou terminando ele, porque tem muitas dicas interessantes para você ter principalmente ética, né, doutor? Que isso a gente precisa estar sempre no bolso para poder conduzir um negócio com credibilidade e respeito à ética acima de tudo, e o senhor fala muito disso daqui, é importante os advogados terem isso também, assim como qualquer outro profissional. Muito obrigado pela participação hoje aqui no RIC Rural Podcast, mais uma vez, enriquecendo o nosso papo e trazendo boas informações aos nossos ouvintes e telespectadores. Doutor, muito obrigado. Agradeço a atenção, forte abraço a você e a todos os demais. Obrigado, doutor, até mais. Um abraço. RIC Rural Podcast de hoje fica por aqui, então. Nós vamos para mais uma edição semana que vem. Agradeço sua companhia, espero que tenham gostado, porque eu gostei muito. E até a próxima. Até lá.